Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui novamente nessa casa de oração. Isso eu digo porque nós sabemos que ao adentrar num ambiente como este, que já está preparado pela equipe de trabalhadores da casa, desde os encarnados, os desencarnados, que desde cedo aqui estão, para que pudessem nos propiciar essas condições. E também lembrando que nada neste planeta acontece por acaso. Então, esses agradecimentos iniciais por essa oportunidade que estamos tendo a Jesus, nosso Mestre, porque sabemos que nesse planeta Terra tudo que acontece é em função da sua benevolência, da sua paciência, da sua bondade para com nós outros. Nós vamos hoje fazer uma reflexão, nesse período que teremos, sobre uma questão que tem nos levado há muito pensar, há muito raciocinar, há muito estudar, mas que ele é bem amplo e que a gente tem tido ultimamente uma sequência maior dessa preocupação. Nós vamos falar sobre a transição planetária. Só que a gente tem que começar essa reflexão do ponto de vista da doutrina espírita. A gente vai se apoiar em Allan Kardec, ali na Gênese, no final, no 18º capítulo, cujo título é Sinais dos Tempos, os Sinais dos Tempos. E lá, logo no primeiro versículo, ele vem nos falar sobre isso, dizendo que os tempos anunciados por Deus estão chegados, onde grandes acontecimentos se realizarão para a regeneração da humanidade. Então, a partir disso, a gente vai começar a entender melhor essa colocação com relação à transição, porque isso é um texto bíblico, contido em diversos evangelhos, né? E Kardec faz um questionamento: como é que nós devemos interpretar estas palavras proféticas, segundo ele nos diz lá? E aí ele fala de duas alternativas. Ele fala como é que o cético vê isso. Para ele, que não crê em nada, isso são simples palavras ditas ao vento, sem valor nenhum. E que para os crentes, isso é ligado a milagres, ao misticismo, a acontecimentos extraordinários. Então Kardec nos lembra que os dois estão errados. O primeiro, por não crer nas leis divinas, não crer nos acontecimentos divinos. E o segundo, por crer em acontecimentos milagrosos, acontecimentos que são discrepantes da realidade do desenvolvimento das coisas. E aí Kardec vai no segundo versículo reforçar isso dizendo: uma vez isto colocado, podemos dizer que o planeta Terra, como tudo que existe, segue o seu curso progressivo. E o planeta progride pelos seus próprios meios naturais do ponto de vista material, mas que também progride em outra área do ponto de vista moral pela depuração de todos os espíritos que o habitam, encarnados e desencarnados. Então, veja bem, a partir disso, dá para a gente ter uma noção um pouco melhor. Porque a gente é levado naturalmente, quando se fala em planeta, a imaginar o orbe terrestre, o planeta, do ponto de vista planetário, do ponto de vista científico, do ponto de vista astronômico. Não está errado. Tanto que para a gente ter uma melhor compreensão, nós vamos fazer uma análise um pouco mais profunda de três partes distintas dessa chamada transição planetária, porque nós estamos aqui, né? Mas vejamos uma coisa: o que é que significa transição? A tradução da palavra é simples: transição é a mudança, é a alteração, é o deslocamento, é o transporte, enfim, transição é a modificação. Isso é transição de qualquer coisa. Então,
tudo que existe, como nos lembra Kardec, ele é transitório. Então, a transição planetária do planeta Terra existe desde quando? Desde que o planeta Terra se iniciou. Então, as transições são muito importantes porque elas é que vão compor a totalidade, quer dizer, a quantidade de transições, que é o período em que se está mudando, é que vai compor a chamada transição para outros períodos. Bom, então, do ponto de vista dessa interpretação, a gente vai analisar essas três partes. E existem muitas partes, né, de transição, mas a gente vai ver uma do sistema do planeta, como um planeta no universo. Nós vamos verificar outra parte das transições, das mudanças que provocam a evolução do homem. E depois nós vamos verificar também as transições que existem no espírito, na alma. Porque são três componentes, para a gente poder dar uma analisada, dentre muitos, que vão nos levar a uma melhor interpretação desse momento que está sendo muito discutido, diversas obras, todas interessantes, sobre a questão da transição planetária. Então, quando Kardec fala isso, os sinais dos tempos, isso já estava sendo dito desde Jesus e muito antes de Jesus. Porque a transição, essas mudanças acontecem todo dia. Então, tudo que existe na nossa vida, que existe no universo, tudo passa por transições. Então, a gente vai verificar do ponto de vista científico, nós vamos verificar aí que o planeta Terra, sua história começa assim, um pouquinho antes, né? O universo. O universo, o que nós temos hoje do estudo atual do homem, né? Identificado que o universo foi criado há 13 bilhões e 700 milhões de anos. E que depois foi criado, e foram criadas as galáxias, que no universo são de 100 a 400 bilhões de galáxias. E a galáxia que contém o planeta Terra, essa chamada Via Láctea, né? Ela tem um pouco menos do que esses 13 bilhões e 700. Ela foi criada há 13 bilhões de anos. Essa nossa constelação, essa nossa nebulosa ou galáxia Via Láctea. Muito bem. Então, depois de muito tempo, vejam que aí foi criado o Sol. O Sol foi criado há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então, não foi por acaso, isso foi sendo construído, foram constituídos em épocas distintas, não foi por acaso. E depois do Sol, aí foi criado o sistema solar, 30 bilhões de anos depois. Então, foi há 4.540 bilhões de anos que foi criado o sistema chamado solar. E depois de mais uns bilhões, uns 40 bilhões, começaram a criar os planetas, que hoje o homem tem identificado 8 planetas neste sistema solar. E o planeta Terra foi criado há 4 milhões 540 anos. 4 bilhões 540 milhões de anos. Perfeito? Então, mas e aí? Aí isso foi sendo modificado, porque desde que ele foi criado há 4 bilhões 540 milhões de anos, ele já começou a transição como um planeta. Se iniciou numa balbúrdia danada, houveram várias transformações, várias explosões, a gente começa a entender o que Kardec nos lembra. Que vai haver essa evolução de dois sentidos, do ponto de vista natural, material, pelos seus elementos. E isso aconteceu com a Terra. Tanto que depois de um período, já uns 800 bilhões de anos, então, em 3 bilhões e 600 milhões de anos atrás, foi que surgiram as primeiras formas de vida no planeta Terra. Forma de vida, tem-se que entender, como existe quando se fala em vidas em outros orbes, de tipos diferentes.
esses primeiros seres foram seres unicelulares. E não tem nada a ver com o homem. O ser humano, o homem, os primeiros chamados hominídeos que já começamos a ter esse ser vivo, já foi bem mais recente. 1,5 bilhão de anos que começou a surgir essa forma de vida. Aí nós tivemos depois 70 mil anos atrás, 70 milhões agora, né? Nós estamos falando em bilhões, 70 milhões de anos atrás surgiram os primeiros chamados hominídeos. E aí foi havendo, a transição foi continuando, as mudanças foram acontecendo, tanto no planeta, que foi adaptando para esse homem, para esse novo ser, e para todas as formas de vida, e depois, só há 200 milhões de anos, que surgiu o chamado Homo sapiens, lá na África. E que de lá ele foi se espalhando por todo o planeta Terra. E depois, há 12 milhões de anos, né, isso foi evoluindo, e até que nós chegamos ao chamado Homo sapiens sapiens. E esse é mais recente. Somos nós, que somos hoje a versão mais atualizada, mais moderna da espécie humana no planeta Terra. Então percebam que isso tudo por causa da transição, que ela não para. O planeta Terra está em constante mudança, e isso significa transição. Então a transição planetária acontece dessas maneiras. Nós não podemos imaginar que isso aconteceu, como muitas vezes a gente aprendeu, que tudo surgiu no universo por causa do Big Bang. Tá bom. Se foi a partir do Big Bang que houve o desenvolvimento de diversas espécies, como o Charles Darwin nos mostra lá, quando ele fala sobre a evolução das espécies, inclusive a humana, tudo bem. Mas quem é que provocou o Big Bang, a grande explosão? Foi Deus. Não tem como ser diferente. Então, o que a gente precisa estar sempre atento é que, independente, como o crente que vem acreditar que tudo acontece por um milagre, ele não está entendendo as leis da natureza. Porque tudo é regido pelas leis do progresso. Lá no Livro dos Espíritos, a terceira parte dele fala exatamente das leis do progresso. Quando Kardec nos lembra das leis morais, das leis divinas, 12 leis. E o 8º capítulo da terceira parte fala da lei do progresso, onde ele vai citar os diversos acontecimentos que tem com relação a nós outros, inseridos dentro desse planeta. Então, o que a gente quer chamar a atenção é que a transição planetária, muito aguardada, muito esperada, definidas por datas específicas, não vai acontecer desse jeito. Como já não aconteceram as outras. Mas que as previsões estão acontecendo, estão se realizando, os chamados, né, os sinais dos tempos, em que grandes acontecimentos iriam acontecer, como em 2012. Nós tivemos lá as previsões dos maias, há mais de 1000 anos, e de que em 2012 o mundo ia acabar. Não acabou dessa maneira, mas a transição planetária deu um salto muito grande. A partir de 2012, as influências energéticas cósmicas no planeta Terra estão realmente alterando todo o seu ciclo, por diversos acontecimentos que Kardec também nos previu lá na Gênesis, como as mudanças pelos seus próprios elementos, que é o que aconteceu em 2009, lá na Indonésia, com aquele grande tsunami, que gerou uma informação psicografada, uma informação do mundo espiritual, que foi ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e que foi psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. Então ele nos diz nessa obra, cujo título é Transição Planetária, ele nos fala exatamente destes acontecimentos.
que são um dos grandes acontecimentos que se realizarão. Então, a partir daí, está havendo um movimento no eixo da Terra. Porque quando a gente está falando de transição do planeta Terra, vários são os fatores que vão fazer essa transição, os períodos em que ele está de mudança. Mas dois são os mais importantes para a gente observar, para a gente entender, que também são transitórios. Um é chamado de rotação, que é quando ele dá uma volta completa no seu eixo. E isso ele faz em movimento constante numa outra transição. Transição não é mudança, então ele está fazendo aqui a rotação em volta do seu eixo. Mas ele não está fazendo isso estaticamente. Ele está girando em torno do Sol, atraído pelo centro gravitacional. Esse outro movimento, chamado de translação, ele demora 365 dias. Mas o que é isso? Transição do planeta. Então, ele tem uma transição em volta, uma transição em volta do seu eixo, chamada rotação, que demora 24 horas. Mas enquanto ele faz isso, ele vai dando uma volta em volta do Sol. Quando ele completa essa volta, 365 dias, quase, né? Falta um pouquinho, 364 mais 57 horas, mas quase 365 dias, ele completa mais uma transição. E a somatória de todos estes movimentos estão sendo alterados por causa da necessidade do enquadramento do planeta numa outra escala de transição, que nós vamos verificar agora. Então, nós estávamos falando do ponto de vista científico, do ponto de vista da astronomia. Mas nós vamos verificar que essa transição planetária, como Kardec nos disse, que também acontece pela depuração de todos os espíritos que o habitam, encarnados e desencarnados, ela acontece numa outra escala, que é relativo à parte das energias, relativo à parte espiritual. Que aí são as acomodações que existem no universo para que aconteça esse outro tipo de transição dos planetas, que agora é energético, é espiritual. Mas antes disso, para a gente também se alinhar, vamos nos apoiar também nos ensinamentos que Kardec nos trouxe, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 3º, também no primeiro versículo, cujo título, ele vai falar no primeiro versículo, mas o título deste 3º capítulo, ele chama-se, quem se lembra? As moradas do meu Pai são muitas. Então, logo no primeiro versículo, ele diz que seu coração não se turbe. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois eu estou indo para preparar o lugar. E quando este lugar estiver preparado, eu regressarei e vos convidarei a irem comigo, para comigo estar. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus estava nos lembrando que a morada do Pai é o universo. Essa é a casa do Pai. E que lá tem muitas moradas. Que moradas são essas? Os orbes que foram constituídos, os planetas que foram constituídos para atenderem todas as necessidades evolutivas de evolução espiritual. Percebe? Então, agora, a gente vai ver uma outra transição do planeta também, que é a sua sequência. Desde quando começou, todos os planetas começaram numa situação bem primária, bem primitiva. São 5 esses estágios estudados, classificados, segundo informações do mundo espiritual, que vão nos mostrar a evolução após o período de transição. Então, todos os planetas
começam bem primário. Como todos os espíritos. Nós sabemos, a gente aprende rapidinho quando se defronta com uma doutrina esclarecedora como essa, que a gente tem um salto de qualidade tremenda com relação a essa evolução espiritual, porque a gente descobre, por exemplo, a vida espiritual, que nem sempre nos é passado com essa clareza que a doutrina espírita passa. Eu mesmo fiquei feliz da vida quando eu descobri que não ia morrer. Eu tinha um medo danado de morrer, e de repente descobri que não vou mais morrer. Isso é maravilhoso. Mas aí a gente tem que dar uma atenção especial a essa evolução espiritual, porque senão nós vamos ficar patinando. Até então eu não sabia da existência disso, ficava esperando um milagre, e que Deus me acolhesse, que eu fosse para o paraíso, que não fosse para o inferno. Mas aí a gente começa a verificar que essa transição tem que acontecer nos seres, lembrando Kardec, encarnados e desencarnados que aqui habitam. E eu sou um. Eu preciso estar em constante transição para que eu possa evoluir. Se eu estacionar, eu não vou retrogradar, porque isso é uma garantia de Deus. Ninguém veio no planeta para andar para trás. Mas nós corremos o risco de passarmos um período neutro, concluirmos a viagem sem aproveitamento nenhum. Então, nesse sentido, eles têm mais ou menos, existem vários, mas são 5 os estágios mais importantes dessas transições que são completadas, são elevadas. E que lá já estava dito, nesse texto evangélico, né? Que é a regeneração. Então, o planeta Terra, que quando surgiu, ele era habitado só por seres bem primitivos. E esse período que todos os planetas passaram, e que nós passamos, porque nós estamos nesse outro período, que é de provas e expiações. O planeta Terra, como nós evoluímos, saímos do primeiro período, pode ser que no primeiro período nós nem passamos pelo planeta Terra, mas o período primitivo nós já superamos. Fomos promovidos para um planeta que é de provas e expiação. Pode ser que nós também vivemos lá quando a Terra estava lá. Mas nós precisamos entender que isso, logo que saiu daquele período, como a gente viu, quando começou o planeta Terra, ele já começou a transição. Aí ele foi promovido para o segundo período. Nesse segundo período, já podem estar, só convivem aqui, só vêm para cá, todos aqueles espíritos que já estão num progresso melhor do que a escuridão, do que as trevas. Por isso que nós estamos aqui. Mas que existe, sempre existiram, orbes já em estágios diferentes. Como quando nós estávamos para sermos promovidos das trevas e escuridão para o período de provas e expiação, nós fomos auxiliados por irmãos nossos de uma outra constelação, constelação de Cocheiro, que nós sabemos, os nossos irmãos capelinos, que aqui vieram para nos auxiliar, para nos dar uma elevação, porque nós estávamos completando uma fase, mas estávamos estagnados, não conseguíamos saltar. Então eles vieram nos auxiliar. E aí é uma outra história muito longa, por isso que a gente começa a entender as civilizações como os egípcios, como os maias, que tinha a possibilidade de fazer essa previsão para 2012 e que realmente houve uma mudança muito grande, mas que não, a gente ainda pensava, quando eles fizeram isso e nos foi propagado, ia acabar o mundo, o fim do mundo, ia acabar e acontecer. Nostradamus também, que previu para 2015, também não aconteceu. E então tem várias datas, como tem uma que corre no meio espírita, né? Que quando o homem pisou na Lua, houve. Isso segundo, às vezes uns concordam, outros não, a gente vai citar, que é essa que vence agora em 2019, que é uma moratória que nós tivemos de 50 anos, quando o homem evoluiu, chegou à Lua. E que aí tivemos uma moratória, se nós não nos autodestruíssemos, aí nós iríamos estar mais próximo da mudança para o próximo período. E esse terceiro período, tão almejado, tão procurado, que é o final de uma parte da transição planetária, que se iniciou quando? Quando nós adentramos nessa fase de provas e expiação. E ela veio passando, nós tivemos Moisés, Jesus e diversos outros profetas. E aqui estamos nós. Então o período está realmente no final, que são os sinais dos tempos. E agora o próximo período, que é o período de regeneração. Só que nesse período de regeneração, só vai poder viver
quem estiver apto àquilo. É mais ou menos como se fosse fazer uma viagem num grande transatlântico e que dissesse, olha lá, só vai quem fala inglês, por exemplo. Então, só poderia ir quem se preparasse e tivesse condições, porque naquele transatlântico que vai fazer uma viagem, não poderia ir quem não falasse inglês. Então, todas as partes do mundo teriam que se adaptar, se comportar, todo mundo teria lá as regras para poder fazer a viagem naquele transatlântico. Então, o próximo período também vai ter a transição planetária, porque quando nós iniciarmos nele, nós temos que começar essa transição, que é um período de mudança para que a gente possa atingir depois o quarto período, chamado mundo feliz. E depois o que acontece? Nós iniciamos novamente a transição planetária para podermos atingir o quinto período, que é o período angelical. Quais as diferenças? As diferenças é que no mundo de escuridão, das trevas, só imperava o ódio, só imperava a ignorância, não tinha nada de bom. Quando a gente vem para esse período já superior àquele que é o de provas e expiação, nós ainda temos aqui um mal muito grande. Mas nós já temos a introdução do bem, nós já temos a introdução da moral, da ética, nós já passamos a ter conhecimento de todas as virtudes, das virtudes morais, das virtudes sociais, das virtudes teologais, como nós já vimos aqui, né? E nós já vimos a fé, a esperança e a caridade são as 3 virtudes teologais, que são as virtudes que nos ligam a Deus. Nós já falamos aqui que nós temos uma palestra que a gente já fez aqui, está aí gravada, que a gente falou sobre a inteligência espiritual. Só esse Homo sapiens sapiens é que tem a inteligência espiritual, que gerou o QS, assim como o QE e o QI. São coeficientes que vão determinar a nossa evolução intelectual do QI, o QE da emocional e o QS da evolução espiritual. Então, somente esta versão é que tem inteligência espiritual. Então, quando a gente vai verificando essas diferenças, a gente vai vendo que aqui, com tudo isso, que ainda existe a prática, já existe a prática da bondade, da caridade, mas ainda impera o mal. E no período de regeneração, ainda tem o mal, mas já é numa quantidade bem menor. Todas essas maledicências que nós aqui estamos impregnados, lá não estarão. Ou seja, para este período, para esse grande transatlântico, chamado planeta de regeneração, que é a vez do planeta Terra seguir, é o próximo passo dele, não tem como reverter, e ele não vai levar com ele uma boa parte dos espíritos que aqui estão encarnados e desencarnados, porque não estão preparados para aquela viagem. Então, os espíritos que aqui ainda estão muito impregnados somente dos prazeres, das felicidades terrenas, que ainda não entendeu o que Jesus dizia, que a verdadeira felicidade não é desse mundo, não vai poder fazer parte deste planeta. Nem deste, nem de outro. O planeta até está sendo promovido. Porque ele já concluiu todas as suas evoluções, as suas outras transições. Então, do ponto de vista tecnológico, olha onde nós estamos. Só que esse homem, com essa inteligência que nós falamos, com essa capacidade de desenvolvimento, desenvolveu tanto a sua parte material, no tocante principalmente ao lucro, ao ganho das coisas materiais, angariou tanto, já sai do seu planeta, viaja no espaço. O crescimento foi tremendo, mas ele não cresceu espiritualmente. Então, essa evolução do planeta já chegou ao máximo. Só que esse homem, Homo sapiens, esse mais recente, nas últimas décadas, destruiu mais o planeta do que todos os seus
4.540 bilhões de existência do planeta Terra. Nessas últimas décadas, a destruição foi tremenda. Não preciso falar sobre isso, que todo mundo sabe. Porque a ânsia do ter. Aí o homem se esqueceu do ser. Então, nessa evolução espiritual, para essas mudanças, o que vai prevalecer não é o ter, é o ser. E nós estamos desconectando. Porque nós nos deixamos levar por diversas ondas que surgem, como agora, essa onda da internet. Não se vai discutir de maneira alguma dizer que isso não presta. Nós estamos inseridos nisso. Hoje é impossível um homem do século XXI viver sem a internet, as benesses dela. Mas a maior parte está sendo escravizada, está sendo levada, dominada. Então está se desconectando do eu, porque está conectado só no ter. Então tem que ter as redes de contato, tem que ter a comunicação com diversos setores, as informações que surgem hoje disponíveis, que não eram há 40 anos atrás, são tantas. Nós estamos tendo problema para poder administrar isso. E principalmente essa geração mais nova, que já pegou isso de uma maneira assim, não viu a transformação, está sendo levada por isso. O que eu estou dizendo é isso mesmo, a gente se reúne aí para uma confraternização, um aniversário, uma coisa, vai lá numa pizzaria, o que acontece? A transição foi ótima, a evolução dos períodos de tecnologia. Aí, hoje, num local desse, um está na ponta da mesa, manda uma mensagem para o outro para perguntar se a pizza já chegou, o outro pergunta se a pizza está boa, tudo por mensagem. Dentro das casas, cada um se fecha no seu cantinho, nem a televisão interessa mais. E de lá do quarto pergunta para a mãe se a janta está pronta. Por quê? Porque tem essa facilidade. Então, nós desconectamos dessa realidade. Então, isso vai prejudicar, está prejudicando quem não se corrigir. Porque se nós não fizermos essa correção de rumo, o planeta vai. E essa maioria que está aqui hoje não vai poder ir. Para onde vai? Para um outro planeta que talvez esteja sendo promovido lá das trevas para o período de provas e expiação. E isso como que acontece? Isso é gradativo, só que chegou ao final. Por isso que nós estamos vendo, e Manuel Filomeno nos fala disso lá nessa primeira obra, que é a transição planetária, e depois ele vem reafirmar numa outra obra, sequência dessa, também pelo Divaldo, que é o despertar de uma nova era. Onde ele vem nos dizer que assim como nós fomos ajudados pelos capelinos lá, que naquela época já estavam num período de regeneração, e nós ainda estávamos nas trevas, eles nos ajudaram a vir para cá. E que hoje nós estamos sendo ajudados por orbes muito mais adiantadas, para que a gente possa passar para esse terceiro período, porque nós não conhecemos, não sabemos como é essa grande viagem. Nós temos que ser auxiliados mesmo. E isso que eu estou falando é isso, também às vezes um pouco polêmico, porque a gente é levado ao ceticismo, a verificar as coisas só pelo aquilo que a gente entende da ciência, que é essa leva de espíritos, Manuel Filomeno fala sobre isso, que é essa leva de espíritos que estão vindo agora, recentemente, de 3 décadas para cá, e nos últimos anos, então, numa quantidade tremenda de seres evoluidíssimos. Tanto que ele cita nessa obra que, por exemplo, de Alcione, eles estão num estágio tão avançado, possivelmente, ele não cita lá, mas deve ser já um planeta feliz, ou um planeta angelical, que eles não podem vir direto reencarnar aqui. Então, criou-se uma outra cidade planetária, energética, uma cidade espiritual, próxima do planeta Terra, uma colônia, me esqueci o nome, está lá na obra, em que então eles trazem em desprendimento os casais que vão receber esses novos seres, levam para essa colônia em desprendimento durante o sono, trazem esses espíritos para ir fazendo uma adaptação, porque eles estão num estado de luz tão grande que não dá para eles virem para cá direto para nos auxiliar, eles não conseguiriam.
Olha só aonde vai. Tudo isso relativo à transição planetária, que é o período em que o planeta Terra está para passar, como acontece com todos os outros. Com certeza, todos os dias, todos os momentos acontece isso. Porque as moradas da casa do Pai são muitas, nós falamos no início, de 100 bilhões a 400 bilhões de galáxias. Essa é uma das menores. Esses 8 planetas alinhados que tem no sistema solar, em que a Terra é apenas o terceiro desse alinhamento com relação à distância do Sol, não somos nada, nem podemos imaginar que existimos, e a gente ainda tem a pretensão que tudo acaba aqui, que só o planeta Terra, que só um pontinha de agulha dentro do universo é habitado por esse ser inteligentíssimo, inquestionável. Por quê? Porque a gente não está levando em consideração a evolução espiritual. Essa é a grande questão da transição planetária, que ela não é perceptível. Ela só é possível aquele ser que realmente entendeu a vida espiritual e que procura estar se melhorando. Como é que a gente pode entender isso que nós estamos falando, essa ligação desta transformação do ponto de vista espiritual, desta evolução? Ficou claro? Como se nós alinhássemos os planetas, nós teríamos aqui o primeiro, o primitivo, depois nós teríamos o outro de prova e expiação, o terceiro é o de regeneração, o quarto chamado planeta feliz e o quinto, o planeta angelical. Nesse angelical, que é o ponto máximo que nós vamos chegar, todos nós estamos a caminho da luz. Ali já tem bastante luz. Ali, nesse estágio, impera o bem. Impera o bem. Não existe mais o mal. No quarto período feliz, já o mal já quase não existe. É um período de depuração. Como se estivéssemos numa faculdade, seria o terceiro ano, o quarto, para depois ser diplomado. O segundo é turbulento. O primeiro é cego, o segundo é turbulento. E o terceiro ainda está mais ou menos assim. Mas já é diferente. Quem assistiu o Nosso Lar? Nosso Lar está mais ou menos nessa faixa de regeneração. Vocês viram como eles ainda têm que se alimentar? Mas como é que é o alimento deles? É churrasco? Cerveja? Feijoada? Não. É uma sopa. E é um pouquinho só. Nossa, a hora que eu assisti, falei, meu Deus do céu. Um convida o outro para ir na casa do outro, chega lá, meio copinho assim de suco. É aquele o alimento. Mas já no planeta feliz não precisa nem mais desse suco. Percebe? E no planeta angelical, mais nada disso. Nem um instrumento como esse que nós estamos usando, que eu estou usando aqui hoje para poder comunicar, existe mais. Vai largando pelo caminho. São todos obsoletos. Percebe então? Essa questão de transição vai muito além do que às vezes nos é pregado pela ciência, que não tem nada de errado. Mas a gente está tentando chamar a atenção, como no início, vindo de Kardec na Gênese, que a evolução acontece de duas maneiras. E para nós aqui que estamos dentro de uma doutrina como essa, precisamos aproveitar as oportunidades para essa evolução espiritual. A transição do planeta vai acontecer, não tem como. A nossa também. Mas, se nós não acompanharmos agora, nós vamos ter que depurar muito mais. Por isso que existe, a própria ciência já confirmou a existência de um planeta, tem um nome certo, chamado Chupão, que está se aproximando da Terra. Uns falam, de vez em quando, a NASA, alguém solta aí uma fake news aí, né? Dizendo que a NASA falou que o planeta vai bater, que vai morrer tudo. Isso é tudo mentira. Mas que esse planeta existe, está se aproximando da Terra, é de grande dimensão, o homem ainda não conseguiu descobrir, mas já sabe que existe, já viu tudo. E isso, segundo as informações que vêm do mundo espiritual, é um planeta que vai fazer uma espécie de caminhão de lixo, vai pegar as tranqueiradas tudo, vai ficar lá um tempo, que não se sabe quanto, porque a quantidade que está tirando agora é muito grande. Nós ficamos um período muito grande. Com poucos, mas nesses 200 e poucos milhões de anos que existe a espécie humana, o Homo sapiens, ele nunca destruiu tanto o planeta como agora. Mas aí pode dizer, mas é claro, né, quando Kardec fez as obras aí, nós estávamos atingindo, tinha acabado de atingir, no século XVIII, o primeiro bilhão
de habitantes encarnados no planeta Terra. E agora, 200 e poucos anos depois, nós estamos já com quase 8 bilhões. Nós já estamos hoje contabilizados 7 bilhões, 600 e poucos encarnados. Mas o planeta Terra foi preparado para muito mais do que isso. Segundo nos informam lá, o planeta Terra foi preparado para 20 bilhões de seres encarnados. Fora os outros desencarnados, que são em número bem maior que o nosso. Nos dizem que é 3 por 1, né? Então, o planeta Terra foi, mas nós destruímos de uma maneira tremenda em busca do ter. E agora nós estamos pagando o preço. Então, muitos desses que não acordarem agora, não vão poder, não vão conseguir chegar lá. Então, como é que a gente faz essa ligação disso? Voltando lá nas obras do Espiritismo, as obras básicas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no 17º capítulo, lembra? O título, Sedes Perfeito. O que Kardec nos lembra? Ele fala, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O que Kardec disse na Gênesis, nós falamos no começo, sua transformação moral. Mas tem uma parte mais importante. Essa transformação moral, que é uma transição que nós passamos, a reforma íntima, que nós tanto procuramos, que muitas vezes a gente até consegue avançar um pouco, mas ela por si só não vai garantir. Kardec complementa no 17º capítulo, dizendo, né, pela sua transformação moral e pelo esforço contínuo de domar suas más inclinações. O que ele quer dizer? É continuar fazendo a manutenção. Porque se nós fizermos uma reforma em qualquer coisa, no nosso carro, na nossa casa, como fazemos na reforma íntima, na nossa vida, no nosso eu, e nós não tivermos a preocupação de fazermos a manutenção, o que vai acontecer? Ela não vai surtir o efeito. Bom, o que a gente estava chamando para a atenção de hoje, como viram aí, não tem novidade nenhuma no que nós falamos, mas é no sentido de nós continuarmos nos apoiando no que os nossos anjos de guarda, amigos protetores do além, vivem tentando nos passar, através de um canal que todos nós temos chamado intuição. Não precisa ser médium, vidente, clarividente, para captar essas informações. São passadas a todos nós, através desse canal, a intuição. E Jesus falava sobre isso quando ele dizia que vós sois deuses, pode fazer tudo o que eu faço. Mas ele complementava, faça brilhar a sua luz. Então fazer brilhar a sua luz é fazer com que o seu espírito seja um espírito progressivo, um espírito atuante, um espírito que esteja sempre em transição. Resumindo, a transição que nós tanto pleiteamos, tanto imaginamos, ela não é fora. Ela tem que ser dentro. Porque mesmo que o planeta Terra demore mais, muitos já conseguem aqui esse merecimento para o período de regeneração e já tem um monte de outros orbes que já são de regeneração. Então, desencarnam aqui, reencarnam lá. Não precisam mais voltar para um planeta de prova e expiação. Mas muitos jamais vão poder acompanhar o ciclo evolutivo da Terra. Vai ficar difícil voltar para o planeta Terra. Para a gente fechar essa linha de raciocínio, vamos lembrar lá também, na última questão, deu o Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, na questão 1019, o que ele fala? Ele pergunta o seguinte, se jamais haverá o reino do bem na face da Terra. E os Espíritos nos respondem, haverá o reino do bem na face da Terra quando todos os seus habitantes, os habitantes que aqui estiverem, forem num número muito maior do que aqueles maus espíritos. Quando aqui imperar o bem, os homens atrairão os espíritos de bem, que aqui permanecerão até extirpar totalmente o egoísmo, porque essa é uma das nossas grandes falhas, que é essa parte do egoísmo.
E aí, no complemento dessa questão, para a gente fechar, São Luís nos lembra o seguinte, que ele diz assim, que o homem de bem que continue trabalhando com afinco nessa regeneração, nessa melhora, nessa evolução espiritual. E ele diz, pobre daquele que só usufrui dos bens materiais da terra, pobre daquele que praticar o egoísmo, pobre daquele que não der valor às coisas do bem. Porque esses não conseguirão ninguém para lhes ajudar a carregar as suas dívidas. Que assim seja e que tenhamos todos uma ótima segunda parte dos trabalhos importantes para a nossa evolução espiritual. Que assim seja.